Então, damos início agora, né, o nosso encontro do Arte em Rede, hoje recebendo Camila Moreira, que é artista visual, artista plástica, né, e professora de artes, de desenho, muito especificamente, né, na UFMG. Camila está conosco aqui no Arte em Rede, que é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão, da UFPB, CNPq, e que faz parte, está ligado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB-UFPE, e agora, durante esse período pandêmico, né, nós iniciamos este meio, né, de divulgação e reuniões e trocas, que é o Arte em Rede, o encontro remoto que acontece semanalmente. Antes da pandemia, nós nos reuníamos semanalmente em reuniões práticas e teóricas, e com a pandemia essas reuniões se transformaram em reuniões remotas com convidados externos, e tem sido muito interessante. O grupo tem se ampliado, tem ampliado seus limites, né, tem se arejado muito. Então é uma experiência que, apesar do momento difícil que estamos todos vivendo, ele tem sido muito frutífero e produtivo para nós, né? Então, hoje, com Camila, né, que vem de uma formação em artes visuais na Universidade Federal de Uberlândia, mas um mestrado e um doutorado e um pós-doutorado, né, feitos na França, no campo das artes visuais, das artes plásticas visuais, né, que tem uma experiência de produção artística, de exposições, que ela vai falar um pouco mais, né, e agora, como professora da UFMG, ligada a uma disciplina de desenho, né, está coordenando um núcleo de desenho que acho que pode aqui nos trazer um diálogo muito importante com o ensino, com o fazer artístico, né, e com a pesquisa, sobretudo com a pesquisa. Eu, ao convidar Camila, né, e ao querermos que ela esteja conosco, ela já esteve em algumas reuniões, já visitou, né, participou de algumas, né, mas ao convidá-la para estar aqui conosco hoje, eu tinha em mente toda uma trajetória que eu consegui acompanhar desde Uberlândia, quando comecei a dar aula lá, né, vendo a produção e a Camila como aluna ainda lá, e logo depois, quando ela vai para a França, também tive a oportunidade de acompanhar de certa forma, né, porque andei por lá fazendo um pós-doc, nós nos encontramos, depois supervisionei à distância, né, como responsável aqui no Brasil pela bolsa de doutorado dela, da CAPES, uma parte do trabalho que foi muito prazeroso acompanhar, do qual ela produziu como produto final, né, um catálogo de uma mostra dos trabalhos, né, de um longo período de trabalhos, que eu tive a oportunidade de escrever um pequeno texto também, né. É um catálogo muito bonito, eu sei que hoje nós vamos ver algumas imagens desse catálogo, e eu espero que depois da pandemia eu possa deixar um deles, eu tenho mais de um aqui em casa, na biblioteca do nosso curso. Acho que vai ser uma coisa bem bacana, eu prometo que deixo um desses. Ok? Então, agradeço a presença da Camila, dou as boas-vindas e agradeço a presença de todos que estão aqui hoje conosco. Camila, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada, Luciene, pelo convite, ao Robson também, né, a todos vocês. Eu já, como a Luciene disse, já estive algumas vezes no grupo, fiquei muito feliz com o convite, e agora nessa posição de falante, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tentar não ser muito longa, e falar um pouquinho, e ao final, né, Luciene, a gente pode abrir para as perguntas. O que eu separei, eu pensei em falar um pouquinho sobre como a pesquisa em arte acontece para mim, como que as coisas vão tentando se organizar na minha cabeça, e depois mostrar algumas obras de forma que eu dividi em desenhos, instalações, objetos,
fotografia e vídeo, que é um pouco aonde eu tento caminhar. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, Luciane, vamos ver se vai dar certinho, né? Então, quando eu recebi o convite para falar, eu pensei, né, como que seria pensar o artista pesquisador e o artista mesmo, né, interlocutor entre obra, arte, pesquisa e vida. E fiquei me vendo muito pensando no momento que nós estamos vivendo, que é esse momento de suspensão, que é um momento de espera e por alguns motivos de desconhecimento, né? Nós nos vimos inseridos dentro de nós mesmos, dentro de nossas casas, né? Que até então era um universo tão singular e comum. Eu volto para minha casa e agora eu não deixo mais minha casa por diversas razões. Então, isso me fez pensar na palavra espera. Então, eu começo um pouco trazendo o título, que é Enquanto Espero o Plasma Criador, que eu vou explicar mais no final o que é necessariamente o plasma criador. Tá passando, né, Luciane? Tá acontecendo. Então... Está sim, desculpa, é que eu tirei o microfone. Tá. Quando eu vou falar do meu trabalho, para mim é muito importante falar de como a arte acontece para mim. Eu me lembro desde sempre de desenhar. O desenho sempre fez parte da minha vida. Assim. Eu comecei a desenhar muito pequenininha, com 2, 3 anos, e minha mãe dizia que que eu só ficava quieta se eu estivesse desenhando. Então, com 3 anos e meio, eu pedi para ela me colocar na escola, eu tinha um desejo de ir para a escola, e pedi que ela me ensinasse a escrever o meu nome. E aí ela me ensinou a escrever Camila, e aí eu desenhava constantemente, às vezes em pedaços de papéis, que meu pai era representante comercial, ele viajava, e ele vendia material escolar, então ele trazia alguns desses materiais para casa, e eu usava o verso dessas coisas, né, para desenhar. E aí, então, minha mãe, não sei, por um interesse, ela começou a guardar esses desenhos e juntando eles a uma coleção que ela também decidiu fazer desde que ela soube que estava grávida de mim. Ela começou a guardar alguns objetos pessoais. Então, ela guardou meu primeiro vestido de batizado, ela guardou meu primeiro sapato, ela guardou o atestado de gravidez. E então, eu sou a segunda filha, não sou a primeira, sou a segunda. Do meu irmão mais velho, ela não fez isso, nem da minha irmã mais nova. Ela decidiu fazer de mim guardar objetos. E somados aos objetos, ela guardou esses desenhos. Eu sabia da existência dessa coleção, porque ela guardava dentro de uma caixinha de papel, que ela colocava dentro do armário do quarto dela e fechava com a chave. Então, eu sabia da existência, às vezes eu pedia para olhar, eu me lembro de sentar na cama dela e ela me mostrar, mas depois ela guardava e colocava no armário e fechava. E aí, aos 11 anos de idade, de tanto desenhar, eu pedi para ela, falei, mãe, agora com 11 anos, o presente que eu quero é estudar arte. Eu quero ir para a escola de pintura. E aí ela me concedeu, meus pais me concederam esse presente e me matricularam num curso de pintura e desenho na cidade onde eu nasci, que é Formiga, aqui no sul de Minas Gerais. E só que junto com eu recebi uma maleta assim de pintura, junto com essa maleta, ela me entregou essa coleção. Eu me lembro do dia que ela disse assim, olha, hoje é o seu primeiro dia de aula de pintura, então eu acho que é hora de te entregar essa coleção. Então, desde que eu fiquei sabendo que estava grávida até os seus 11 anos, eu guardei esses objetos. Tome agora essa caixa, isso é você. Eu recebi essa caixa com muita alegria, né? Porque eu já conhecia, já queria vasculhar ela há muito tempo, mas não, né? Sempre como um olhar de espectador, de observador, né?
Mas o que me marcou muito foi a frase: "Isso é você". E aí eu comecei a questionar, mas quem é esse você? Quem é essa pessoa que ela guardou durante 11 anos? De quem são esses objetos, né? Por que eu? Quem é essa Camila observada, guardada, desejada, que eu não conheço? E daí eu mantive esses objetos, foram dos meus 11 anos aos 19, eu estudei desenho e pintura, e decidi entrar para, né, continuando o desejo. Eu falava que a única coisa que eu queria fazer era ser artista, então eu fui para Uberlândia para fazer a graduação, e a caixinha me acompanhando, né? Mas eu não conseguia tocar nesses objetos, mas na graduação eu consegui tocar e tirá-los e inseri-los nas obras até que eles findassem. E eu, a partir disso, eu findou alguns, né? Eu ainda tenho alguns poucos. Mas a partir disso eu comecei a questionar, e agora? Agora que eu já usei os objetos, quem continua sendo essa pessoa? Então, toda essa história que parece não fazer muito sentido, ela vai, eu vou conseguir, acho que, mostrar nas obras, vocês vão reconhecer um pouco desse discurso. Então, a partir da graduação, né, que eu começo a vasculhar esses objetos, começo a identificar esse corpo guardado, essa pessoa visitada no olhar de uma mãe, ou também pelo olhar do outro, né, começou a me provocar um desejo de pesquisar teoricamente tudo isso que me circundava. Então, num fluxo contínuo, a minha pesquisa na graduação e depois no mestrado e no doutorado, eu pesquiso essa coleção de objetos, né, essa enquete à identidade. E aí, assim, por que a França? Porque na época que eu pintava, eu era apaixonada com Monet. Então, eu dizia ali com os meus 11, 12 anos que eu queria visitar Giverny para conhecer, né, o lago de Monet. E eu dizia para minha professora que eu queria aquilo, que era, eu queria ir lá visitar. Ela falou, aí eu lembro dela falar assim para mim, se você acredita, você vai. E fui, né, fui para Paris, fui fazer o mestrado e o doutorado lá, e realmente fui várias vezes a Giverny. E aí, eu vou falar um pouco mais especificamente da minha pesquisa de doutorado, que eu acho que ela possui um pouco mais de clareza para toda essa trajetória, que foi aonde eu comecei a questionar, mas por que eu desejo tanto ser artista, né? Será que um dia eu vou ser artista? O que é ser um artista? E aí é onde eu trago Gilles Deleuze, que fala que um criador não trabalha pelo prazer, ele trabalha por aquilo que ele necessita. Então, a arte sempre foi uma necessidade para mim, uma necessidade de filtrar a todo momento esse estar no mundo, né? É, é, esse estar que questiona, esse estar que absorve, esse estar no mundo que devolve em imagem aquilo que circunda no nosso tempo. E Gilles Deleuze fala também sobre a questão da ideia, porque aí se eu penso nessa necessidade, mas o que motiva e alimenta essa necessidade? Essa necessidade de pesquisar, essa necessidade de buscar no processo algo que vai transcender o que está de dentro para fora. Aí ele coloca que uma ideia são potenciais já engajados num modo de expressão, que passa por essa relação espaço e tempo. Então, Gilles Deleuze fala que espaço e tempo na arte torna-se um ato de resistência. E eu me identifiquei muito com isso, porque para mim também a arte é um ato de resistência, um ato de resistir ao momento que nós estamos e um ato também de resistir ao desejo que o artista tem de estar. Então, a obra sendo um ato de resistência, né, que esse ato de resistência que é humano, que é um ato de arte capaz de resistir à morte, seja pela própria arte ou pela luta dos homens. E aí, uma das coisas que é muito importante para mim pensar também
durante todo esse percurso, como se dá o processo, em que eu acredito? Eu acredito no processo de criação. E o processo de criação é uma palavra que está muito cercada do próprio verbo, né, de processar, de estar sempre em movimento, em deslocamento, migrando de algo, né? Eu acho que tudo isso é a origem da obra. Mas aí eu também comecei a me questionar o que seria origem. E até uma pessoa que me apresentou Walter Benjamin, felizmente, assim, que eu agradeço todos os dias, foi a Luciene, numa exposição, não sei se ela vai lembrar, que nós fomos ver no Museu do Judaísmo, do Benjamin, que chamava Arquivos. Eu até ganhei um livro da exposição dela de presente, que eu consulto e guardo com muito carinho. E aí, Benjamin fala que eu vou ler porque eu acho que tem que ser fiel ao que, para ele traduz como origem. O termo origem não designa o vir a ser daquilo que se origina, e sim algo que emerge do vir a ser e da extinção. A origem se localiza no fluxo do vir a ser como um torvelinho, e arrasta em sua corrente o material produzido pela gênese. O originário não se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos, e seu ritmo só se revela a uma visão dupla, que o reconhece, por um lado, como restauração e produção, e por outro lado, e por isso mesmo, como incompleto e inacabado. Em cada fenômeno de origem se determina a forma com a qual uma ideia se confronta com o mundo histórico, até que ela atinja a plenitude na totalidade de sua história. A origem, portanto, não se destaca dos fatos, mas se relaciona com a sua pré- e pós-história. E aí é interessante pensar, porque eu buscava, né, quando cada vez, talvez até hoje, que eu confronto essa coleção, eu tenho uma necessidade de perguntar a origem disso, né? De onde nasceu? E aí vem Benjamin e coloca que a origem ela é diferente da gênese das coisas, ela é um vir a ser. E eu fiquei muito feliz com essa tradução do que é origem para mim, porque o entendimento da obra e o entendimento de entender essa pessoa guardada é um vir a ser. Ele está incompleto, inacabado. Ele se faz no percurso, se faz no processo, né? Que é o processo de ser um artista, né? Eu comecei a pensar e a refletir que um artista não é como uma coisa pronta, né? Ele é algo que vai se construindo durante o decorrer da sua existência. Então, quando eu penso a minha pesquisa e penso a origem da pesquisa, eu sempre me pergunto o que é. O que é que eu quero, né, que eu pesquiso, como que eu pesquiso isso, quando que isso surgiu e por quê. E aí as respostas todas vão convergindo para essa coleção de objetos pessoais que, desde então, desde sempre, eu questiono e tento investigar. E aí, a investigação dessa coleção de objetos na minha pesquisa de doutorado, ela me gerou esses 3 pontos apresentados aí, que foi que no primeiro momento eu passei a buscar e a entender a minha genealogia. Então, eu comecei a fazer enquetes com a minha mãe e as mulheres da minha família, e eu descobri que na minha genealogia existe uma ligação de nascimento de mulheres até uma Índia. Então, ou seja, na 6ª geração antes de mim, havia uma Índia, e de casamentos entre essa Índia até a mim, sempre houveram nascimentos de mulheres. Então, a gente tem, do meu lado materno, uma linhagem de mulheres. E a minha primeira filha foi uma menina, né? Então, isso me interessou e me marcou por vários sentidos. Desde pequena, eu brincava na rua, assim, e eu gostava de brincar com urucum. Então, eu achava, assim, no mato, no morro, eu brincava no morro, achava urucum e pintava o rosto das bonecas e pintava meu rosto com urucum. E eu me vi anos depois,
vocês vão ver posteriormente, fazendo esse mesmo ato de pintar o corpo, né? Eu comecei a questionar, mas de onde vem isso? E aí, rememorando, né, você vai talvez tentando ligar, criar laços com isso. Aí eu comecei a lembrar, quando eu era pequena eu brincava com urucum, eu gostava do vermelho, né? Eu não conheci minha avó materna, mas eu sei que ela também gostava de vermelho, porque eu até herdei da minha mãe uma colcha vermelha que ela fez. Enfim, que também trabalhava com objetos, né? Ela trabalhava com muito artesanato. Então, ouvindo essas histórias da minha família, isso foi um dos meios para me chegar nessa genealogia que me faz investigar o meu trabalho e me faz entender o segundo ponto, que é a formação do sujeito a partir do reconhecimento dos objetos, né? Partindo do princípio que eu acredito que todos nós guardamos alguma coisa. Todo mundo tem um objeto que você guarda por algum motivo, né? Então, e como que eu posso reconhecer um sujeito a partir disso, a partir dessa coleção? E aí, nesse segundo momento, eu comecei a pensar a formação do sujeito a partir de Lacan, esse reconhecimento, o meu reconhecimento enquanto sujeito que participa e precisa de um reconhecimento da existência do outro, para aí chegar num terceiro momento, que é o exílio, e que, talvez surpreendentemente, ele casa tanto com a situação que nós estamos vivendo, porque eu defendi a tese em 2017, e eu participava em Paris de um grupo de estudos que estudava o exílio e imigração com Alexis Nuss, que é um filósofo, um teórico da literatura, que estuda muito Benjamin, mas também o processo de imigração, que é um processo de plena efervescência, principalmente na Europa, né? Infelizmente com relatos de grande tragédia, e que é uma coisa que me interessou, porque o Alexis Nuss, ele apresenta uma definição de exílio, que é o exílio de consciência, que é aquele que você não precisa estar fora do seu local ou estar fora da sua cidade, do seu país, para se sentir exilado. Né? Segundo o que ele apresenta, o exílio, ele é uma denominação política adquirida quando você entra no território que não é mais o seu. Mas que o exílio de consciência, aquele de não se encontrar em nenhum lugar, ou de não estar em nulle part, né, que o Marc Augé define, isso me interessa, assim. E eu acho que hoje, muitos de nós, né, nós estamos um pouco exilados dentro de nós mesmos, assim, dentro dessa consciência que se tornou uma não consciência do mundo, né, partindo do princípio de uma necessidade de entender o que está acontecendo, porque a gente não havia entendido antes o que podia acontecer, né? Não sei se fica meio confuso, mas é mais ou menos por aí. E aí, esse exílio, né, esse corpo que migra, que fez toda essa trajetória, né, então, tentando fazer um foco dos objetos de coleção que me faz refletir e pensar quem é esse sujeito guardado, ou como eu reconheço um sujeito a partir do objeto, e esse estado de imersão e também de suspensão, né, que há uns anos atrás foi muito brilhantemente colocado por Didi Huberman, esse tempo suspenso, né, que não está, né, nem acontecendo, nem paralisado. Isso tudo me fez pensar, junto com uma leitura que eu fiz, que chama A Vida Sensível, de Emmanuel Cossian, que é pensar a imagem e o sensível. Eu também vou brevemente ler aqui. O sensível, o ser das imagens, não é algo meramente psíquico. Caso fosse, bastaria fechar os olhos para ver e observar qualquer coisa. Não precisaríamos do mundo para poder ouvir, nem deveríamos lançar-nos pele a pele nos objetos
para poder perceber suas superfícies ou para sentir seus gostos. Não é a luz que existe no fundo do nosso olho. Não é o esplendor que percebemos toda vez que adormecemos, o que ilumina o mundo. Esse esplendor tem uma natureza outra e provém de fora de nós. A existência do sensível não coincide perfeitamente nem mesmo com a existência do mundo e das coisas. Se os intermináveis debates sobre a possibilidade de deduzir a existência do real a partir da sensação preocuparam a filosofia por tanto tempo, é porque as coisas não são perceptíveis por si mesmas. Elas precisam devir perceptíveis. E aí, esse fato de esse elo de perceber as coisas e de dar uma importância para aquilo que me motiva, para aquilo que realmente eu necessito, segundo Deleuze, né, que me move, que se torna visceral enquanto produção. No final da tese, eu fui indagada com 2 perguntas. A minha orientadora primeiro, ela sempre me fez uma pergunta, que era: qual é a sua origem? Aí eu dizia: bom, minha origem, eu sou brasileira, né? Sou brasileira, nasci em Formiga, não é essa origem. Qual a sua origem? Então, qual é a minha origem? Isso ficou como um eco dentro da minha cabeça, e também a necessidade quase que humana de saber a origem das coisas, a origem dos povos, a origem dos corpos, né? E ela me provocou dizendo: e agora, no final da sua tese, pensando a sua origem, o que você traz de novo? O que você espera dessa origem? E aí eu chego no plasma criador, que é essa investigação muito cara para mim, porque eu me vi a todo momento trabalhando muito com a cor vermelha. E eu precisava de entender por que desse vermelho. Por mais que em alguns momentos algumas pessoas às vezes questionam, mas por que o vermelho parece dor, parece sofrimento? E para mim não, sempre representou claro, obviamente, não esquecendo da potencialidade, e mesmo que Michel Pastoureau fala da cor, né, do que o vermelho representa e suas origens, mas para mim o vermelho sempre representou esse sangue de vida, aquilo que transforma e que, para existir enquanto cor, né, ele tem que estar vivo e em movimento. Me interessa o movimento. E aí eu precisava de buscar e de entender o que desse vermelho poderia ter de comum a todos. E aí eu cheguei na palavra plasma, porque o plasma, ele é a parte líquida do sangue, né? Desculpa então em francês. Fluido constituído de partículas ionizadas, globalmente neutra, e que corresponde a um quarto estado da natureza, com os estados sólidos, líquidos e gasoso. O plasma também é um estado da matéria, estado de gás globalmente neutro, mas constituído de átomos ou de moléculas ionizadas, que a gente encontra sobretudo na astrofísica, estrelas, ionosferas planetárias, auroras boreais. E dentro de um certo número de dispositivos industriais, tem no neon, por exemplo, na bomba atômica. O estado ionizado se revelaria tão fundamentalmente diferente do estado ordinário da matéria que merecia uma nomenclatura à parte, o plasma. Então, o plasma é essa parte líquida do sangue, né? Então, como eu separei aqui, quarta matéria ionizada, que constitui 95% da matéria do universo. É um componente da vida, nós somos formados de plasma, né? Que circula continuamente no corpo. Se a gente separa o plasma, eu consigo criar medicamentos e salvar um corpo doente, então eu consigo manter esse laço de vida, consequentemente, o movimento. Pela transfusão sanguínea, o plasma se movimenta de um corpo para outro, então ele migra e gera vida. Então ele se torna um representante da migração. E o mais
importante para mim é que ele também pode representar agora esse tempo de suspensão e espera, visto que foi talvez uma coincidência, né, porque o plasma criador foi uma expressão que eu já busquei no final do doutorado, como eu falei, então 2017, mas que hoje, da pandemia, quando eu comecei a ouvir as questões sobre a vacina, né, e uma busca da cura feita pelo plasma, isso me trouxe muito reconforto, né, de que realmente esse tempo de suspensão e espera poderia ser ligado por algo que nos é comum. Então, acho que eu não perdi o tempo, assim, se eu falei muito, mas eu vou tentar mostrar agora um pouco das obras. Esse é um dos desenhos que minha mãe guardou, né? Então, eu cito a linha. A linha é uma das coisas que me interessa no desenho, criando quase que uma circularidade no meu trabalho. Eu trago essa frase de Chiharu Chiyoda, que fala que a linha é como o universo, nós não podemos segui-la. E daí eu começo a apresentar alguns desenhos. Aí, o negocinho, eu não estou conseguindo ler todas as... Acho que vocês estão conseguindo ler, né? Que esses desenhos que foram apresentados numa exposição no Peru, onde eu fui convidada para falar sobre a memória. Camila, também não conseguimos ler porque a tarjetinha está bem em cima. Tu pode tentar mover. Pode fechar essa tarjeta. Pode fechar a tarjetazinha. Agora, vocês ainda continuam vendo? Sim. Deixa eu ver. Agora tá. Deixa eu ver aqui. Aí agora tá melhor, né? Sim. Tá. Então, deixa eu passar. Esse é um dos desenhos recentes, né? Que faz parte, que foi feito para integrar o corpo do Instagram, que, como a Luciene falou, após o doutorado eu voltei para o Brasil porque eu passei no concurso para me tornar professora de desenho aqui na UFMG, e quando eu cheguei, era muito latente há muitos anos o desejo de criar um grupo de pesquisa que pensasse o desenho na contemporaneidade. Então, foi aonde eu criei o NEDEC, que é o Núcleo de Estudos e Ensino em Desenho Contemporâneo, e junto com outros professores e outras universidades, né, que é a Escola Guinhar, professores da Guinhar, um professor, o Gleison, da Universidade de Goiás, e agora a gente tem um professor da Universidade da Paraíba também, que é o Alberto. Nós formamos o NEDEC, então esse desenho foi feito para pensar as nossas ações. Esse aqui é um desenho que foi feito um pouco antes de ir para a França, então que era muito o momento que eu estava ainda refletindo pós-graduação e início de mestrado. Então, aqui estão presentes esse armário, né, que a minha mãe guardava as coisas, né, esse lugar que era um não lugar e que eu observava, e esperava um dia adentrar as gavetas, né, para poder vasculhar os objetos que ele continha. Esses desenhos fazem parte de uma série de 20 desenhos feitos para uma exposição individual que eu fiz em Paris, e que compunham esse pensar o exílio, né? Esse pensar em ter deixado, que para mim ele aconteceu duplamente, porque por mais que foi uma decisão, mas foi uma decisão imbuída de outras decisões que me provocaram a deixar o meu país para estudar. Então, que eu me encontrava em território estranho, assim, que não era a minha casa, mas após quase 10 anos, né, que foi o tempo que eu fiquei
e meus 2 filhos nasceram lá, então eu me questionava, né, aonde era a minha casa, aonde era o meu lugar, aonde era a minha origem. Então, esses desenhos aconteceram em meio a esses questionamentos. Esses aqui são mais recentes, que trazem um desejo de pensar essa veladura mesmo, né? Esses desenhos são feitos em 3 camadas de papéis, então, por exemplo, aqui tem uma camada abaixo de papel, outra sobreposta mais fina e outra sobreposta, uma terceira camada com costura, né? Que é para pensar mesmo, me provocando ou tentando investigar esse distanciamento do corpo, esse distanciamento do tempo e esse apagamento que é a memória, né? Que busca por focos e por momentos de lucidez um entendimento de algo que aconteceu. Nós não temos uma compreensão geral e contínua de um fato, né? Temos lampejos de reconhecimento. E isso me leva também a pensar e a questionar, assim, mais recentemente, a realidade, o que é real, o que é, né, o que realmente está acreditando ser que o que realmente seja real seja esse estar aqui e agora. Esse também é recente, provocando, me fazendo pensar esse estar em casa, né? É difícil não falar que o meu trabalho não traga algumas reflexões também de cunho político, e uma forma, talvez, de pensar a posição da mulher no mundo, né? A posição da mulher na contemporaneidade. Então, há sim um diálogo com essa, um desejo de dialogar com esse corpo feminino hoje, né? Em pleno século XXI. Então, são desenhos, fragmentos de corpos, né? Pensados, esses desenhos também são, agora me desculpe, eu não sei porque eu não vejo, esses aqui estão sem a referência, mas esses aqui são agora feitos durante a pandemia. Esse aqui também, que vou colocar o vídeo, espero que dê certo, que deixa eu voltar, desenho da chuva, que é pensar o desenho em movimento, né? O movimento que desenha desse estar em casa hoje, né? Que tudo isso faz e provoca, né? E como eu penso e produzo o desenho nesse tempo de suspensão. Então, esse é um dos desenhos, movimentos feito pensando essa chuva, né? Que não é só uma chuva física de natureza, mas é uma chuva roubada, uma chuva investigada, né? Aí aqui também tem outro, que é desenho para dias líquidos. Esse desenho também, ele é um vídeo. Então, reflexões que eu começo a fazer. Eu sou uma pessoa, eu não assisto televisão, eu às vezes escuto lampejos, vejo muita informação pela internet, mas acaba que coisas que me passam e que eu escuto passando, né, ou na sala, andando pela casa, ou pelo rádio, as informações de coisas atuais me movimentam e me questionam esse, né, como eu disse desde o início, esse estar no mundo, essa pessoa que foi colecionada e que está aqui hoje, né, como que eu vou digerindo essas informações que estão chegando para a gente a todo momento e com a pandemia, com uma certa brutalidade, uma certa exacerbação, né? Todos nós nos vimos voltados à imagem, à tela,
ao uso contínuo desse universo que se transformou em realidade, mas que faz parte de algo irreal construído, pelo menos para mim. Aí aqui eu passo um pouquinho para alguns objetos. Esse aqui é um objeto que chamou Identidade. Foi um armário construído para abrigar essa coleção, né, que eu investigava no início. Então, aqui tem a minha primeira pintura, que minha mãe guardou, pedacinhos de cabelo. Isso aqui é uma camisa que era do meu pai, que aos meus 10 anos ele sofreu uma convulsão e eu que acolhi ele nos braços, ele estava com essa camisa, então eu guardei. Isso aqui era uma fralda que eu usei, né, na minha infância, enfim. Aqui tem desenhos, tem o meu vestido de batizado. Então, no final da graduação, aqui é o atestado de gravidez, desenho, o primeiro sapato. Num primeiro momento, eu me vi questionando o que fazer com essa coleção, né? Eu quero que as pessoas vejam quem é essa pessoa, mas eu não quero que elas toquem, né? São preciosos para mim. Então, aí foi onde eu pensei né, como uma nova possibilidade de ler esse armário que a minha mãe guardava, mas como uma vitrine, né? Onde as pessoas poderiam ver, mas não poderiam tocar, porque há uma fragilidade imensa no armário, né? E aí, quando eu coloquei esses objetos e me vi desinteressada, eu pensei, mas e agora, né? Quem sou eu sem os objetos? Como que eu vou identificar essa Camille? E aí surgiu, junto com aquele armário, esse armário que foi representado por mim, né? Eu me vi colecionada, mas sendo representada por esse peixinho, que ficou aqui guardado até a morte, o pobrezinho. A chave, não dá muito para ver, mas ela está aqui dentro, então eu fechei, né? Coloquei a chave e fechei com cadeado, então depois eu tive que arrombar para abrir e tirar. E pensar essa circularidade dessa busca incessante de reconhecimento, sabe? De entender, representada pelo peixinho. Aí aconteceu também essa banheira, né, que recebe essa água vermelha desse lampejo de vida, né, do primeiro banho de vida, que é a imersão que a gente se encontra na existência, que é pensar ali dentro do útero da mãe, que estamos ali nadando num fluxo contínuo de água, placenta, enfim. E o rompimento de deixar esse primeiro lugar de exílio, esse primeiro território inatingível e, ao mesmo tempo, não possível de retorno, que é o corpo materno, né? O quanto isso poderia representar para mim. Aí aconteceu esse outro armário, que também é um armário totalmente vidro. Eu começo a questionar esse corpo que guarda, que no caso fortemente era o armário, né, que era o detentor da informação, o detentor dessa pessoa guardada. Então era um armário que, ao mesmo tempo, eu comecei a questionar que isso era mais uma questão imaginária, porque esse reconhecimento a partir do objeto é aquilo que eu imagino dele, ou que eu imaginava dessa pessoa, né? Então, aqui, nessa instalação, o chão ele estava coberto com veludo, então, quando as pessoas andavam, pelo menos foi o meu desejo, de ter essa sensação de estar em algo de extrema contemplação e precioso, né? Até porque, pela representatividade do que o veludo pode causar, e o vermelho também, né? Aí essa aqui é uma obra que foi apresentada também junto com aqueles desenhos na exposição que eu fiz em Paris, e que chama A Fome do Retorno, que aqui na parede está escrito as várias definições de exílio no dicionário em francês.
e que era quando começou a me passar e me perpassar, me questionar mais veemente a questão da consciência, né, de ruptura com o meu país. Aí, num retorno entre a França e o Brasil, eu participei dessa exposição que chamava O Quarto de Vicente, foi uma exposição que eu fiz junto com o Rafael Lari, que é um artista francês. Nós participamos em Uberlândia, nos foi dada uma pequena sala para pensar um cubo, né? E para pensar esse cubo, a gente, né, eu me vi ao primeiro tempo, eu era a única pessoa que conhecia a sala, ele não conhecia, ele veio para a exposição. Então, eu comecei novamente a questionar essa relação do que está dentro, o que está fora, essa relação de comunicação que poderia existir entre algo que eu construo, algo que eu imagino e algo que realmente é, que La Chambre de Vincent en Arles, que é o quarto de Vicente Van Gogh, né, quando ele foi para Arles, e que ele se correspondia com o irmão dele, que era o Theo, que era um colecionador né, um galerista, um colecionador de obras de arte, e essa obra em específico, não sei se vocês vão lembrar, que ele pintou e ele escreveu várias cartas descrevendo o quarto. E ele descrevia os tons, ele descrevia a imagem e o desenho pela cor. Então, o meu desejo, eu fiquei muito pensando nessa interlocução quando eu descrevia a sala que eu e o Rafael iríamos ter. Então, eu propus que nós criássemos novamente o quarto de Vicente para fazer essa interlocução. E no dia da abertura da exposição, nós desenhamos, né, o Rafael desenhou sobre todos os muros, o chão, parede, o espectador que chegava e que adentrava o quarto. Aqui foi uma exposição que eu apresento as bonecas, porque eu também guardei as bonecas, né, da minha infância. E aqui essas bonecas estão em voltas de crochê, que, como eu falei para vocês, na minha família, as mulheres sempre tiveram o hábito de transmitir o fazer do crochê e do bordado entre elas, né, entre conversas. E a minha mãe, eu cresci vendo minha mãe fazendo crochê, então, com a ajuda da minha mãe, né, ela me ajudou a tecer esses corpos que envolvem esses objetos guardados, né, e que representam uma grande teia de pensar a aranha mesmo, né, essa aranha enquanto mãe protetora, que constrói laços e abriga todos os corpos de seus filhos ali presos a ela. Aí aqui era um tapete que tinha cada corte aqui de cor, ele tinha uma textura imbuída, então você andava e acontecia um barulho diferente. Então, era um pouco o desejo de pensar essa relação onírica, que é o brincar e criar um imaginário único, infantil, né, de estar ali rodeado com um objeto que é seu e que te identifica. E aí, no segundo momento, eu levo esses corpos envolvidos, essa mesma teia de aranha, e os corpos vazios para a França, e apresento, e eu chamei de Mar Vermelho, quer dizer, esse invólucro, né, esse quase que o écorce que o Didi Huberman fala, que é essa fina pele da madeira, da árvore, que está entre alguma coisa. Então, essa obra também me permitiu pensar isso, né? Esse não estar mais aqui no Brasil, não estar totalmente na França, mas aquilo que eu estava caminhando e construindo entre esses dois lugares. Aí aqui um fragmento, né? Aqui as bonecas já não estavam mais, só o que as envolvia. E aí dessa obra nasceu também Transformação do Corpo,
que é pensar esse oco agora, mas que dá origem a outras coisas, né? Que alimenta outros corpos, que é pensar o próprio casulo mesmo, né? Então, aqui era uma água vermelha e a água, por incrível que pareça, ela foi lentamente, foi absorvendo e foi subindo. Eu acho que até o final da exposição ela chegou até aqui, mais ou menos, não cobriu tudo. Mas é esse desejo de alimentar o inesperado, ou de esperar que algo aconteça, né? Aí, eu não sei se ainda tem tempo, né? Vou só mais um pouquinho, Luciane. Essa aqui... São 14h57, ainda tem tempo. Tá. Essa aqui chamava A Praça. A praça, eu não sei se eu consigo amarrar algumas ideias, mas acaba que as obras, após um vasculhamento das coleções, eu comecei a buscar o que cada objeto dessa coleção me fazia rememorar, né? E aí eu comecei a identificar lugares, né, cheiros, sensações, corpos, e essa instalação foi uma delas, que naquela mesma que eu fiz La Chambre de Vincent, que estava coberta de papel, é a mesma sala, né? Essa aqui aconteceu antes da outra, onde eu tinha só esse cubo quadrado, eu precisava de pensar o dentro e fora, e a praça era um lugar, porque como meu pai viajava, quando ele chegava aos fins de semana, era um lugar que ele levava a gente para passear, então era um tempo de estar com ele, então era um tempo de magia para mim. Então era um estar, mas que era tão rápido que parecia que não estava, né? Que parecia que acabava. Então, para essa instalação foi usado grama, grama natural, né? Então, durante os 30 dias da exposição, eu ia lá para aguar essa planta, para regar. Então, algumas morreram, outras cresceram, né? E alimentar essa praça constantemente num desejo, numa expectativa de manter viva essa memória. E aí, para essa praça foi criado esse banco, que, novamente, né, como a memória você pode acessar, mas você não pode tocar. E essa balança, que era o assento é feito de espelho, né? Então, num lampejo de tentar sentar, você se vê. Então, esses questionamentos, e aqui também essa gaiola, e que pensava mesmo essa prisão, né? Esses questionamentos dentro, fora, a instituição do museu e a instituição praça, né? Trazida para esse contexto privado, né? Público, entre público e privado. E para essa instalação havia um som que ecoava, né? Não era possível de identificar, de pássaros cantando. Então, enfim, uma tentativa de recuperação de um tempo passado e perdido. Aí volto para a França. Aqui são livros. Quem já esteve em Paris, eu não sei se na França toda, mas principalmente Paris, há um dia na semana que perto da minha casa eram as quintas-feiras, que acontece um descarte, assim, as coisas que você não quer ou não deseja mais, você descarta na rua e vai vir um caminhão e vai recolher. Mas antes de ser recolhido, as pessoas podem pegar, né, os objetos que as interessem. E eu achei uma grande coleção, assim, vários livros, né? E eu me interessei muito não pelo assunto, eu não li nenhum, mas me interessava a mensagem que a capa poderia me trazer. Que aí eu comecei a pensar o livro como um grande caderno de viagem. Então, eu peguei alguns desses livros, né, e cobri, e comecei a repetir neles palavras que me representavam esse caderno de viagem que a leitura pode provocar, mas que representava toda essa minha partida de ter deixado o meu território, ter deixado o meu país e ter ido para lá. E lá, num dado momento, ter encontrado esse objeto num terreno de descarte, né?
Aí aqui, eu me vi num dado momento também colecionadora, e repetindo um pouco o que minha mãe fazia. Eu comecei a guardar roupas da minha filha e as roupas que estavam dentro de uma esfera cromática do vermelho, rosa e cores próximas a esse, entre vermelho e branco. Entre a mistura dos dois, as tonalidades que eu poderia conseguir. Então, aqui são balanças, novamente, pensando esse universo infantil e esse tempo que me era caro, né, de estar com meu pai, de estar sendo balançada por ele. Então, eu criei essas balanças que o espectador podia ver e movimentar, mas obviamente não podia sentar, porque elas eram mantidas com fios de lã, que é lã, e sustentado por fios de nylon. Então, há sempre esse dualismo do que é forte e o que é extremamente frágil para mim. Aí aqui foi uma obra que feita para pensar, acho que essa obra participou de uma exposição na Colômbia, que eu fiz com um grupo de pesquisa que eu participo em pintura, do NUP, que é de Uberlândia, e chamava Falhus, né? E que era uma proposição de pensar o feminino. Essa que chama Eu Mulher também, só que essa foi para fazer, também para pensar, eu participei de uma outra exposição para pensar o feminino na arte, mas essa exposição foi feita na França, também foi um convite de uma artista peruana, amiga minha. Essa também, não é essa que foi da Colômbia, a outra, desculpa. Essa que foi para a Colômbia, que chama a Mãe Fadik, né? E a outra, essa aqui, foi para Uberaba, eu acho. Ambas essas três obras para pensar o feminino na arte. Essa obra que foi feita para uma exposição que a gente participou também, coletiva na Noruega, aonde era uma exposição na Embaixada do Brasil na Noruega, e em 2019 eu me vi muito tocada pelas questões que a gente cruelmente está vivendo, mais efervescente hoje, mas que já não era diferente o ano passado, que é essa devastação de queimadas, né, e de extinção. Então, eu me vi muito no tocante pensando a arara, porque é engraçado que quando você está fora do seu território, né, se uma vez revendo todos esses conceitos de territorialidade, estando em Paris, eu conheci um Brasil diferente, né, que se apresentava, de modo que há muitas apresentações de capoeira, de danças folclóricas e de danças e do carnaval, um olhar sobre isso, sobre a cultura de que o Brasil possa representar isso. Isso sempre me intrigou, porque via muitas dançarinas lá que traziam fantasias vindas do Brasil e até dos desfiles de carnavais daqui que compravam, enfim. E sempre cheios de muitas plumas, né? E eu ficava pensando, por mais que poderiam ser sintéticas, mas eu pensava nessas plumas e pensava nos corpos que carregavam essas plumas, né? Que eram as araras, os animais silvestres que representam muito o meu país. Então, por isso, essa arara aprisionada e desejosa de se manter em vida, né? Essa obra se chama Linguagem, que foi um dos enfrentamentos que eu tive, por mais que eu estudei, assim, incansavelmente 6 meses antes de ir para a França, mas quando você chega, a língua, ela se torna um outro, ela se torna também um outro sujeito de investigação, mas ela se torna um outro corpo, assim, pelo menos foi como eu percebi, que era entrar na sala de aula, ou conversar com as pessoas, e entender pouco, mas ao mesmo tempo estar naquele lugar. Então, o que representava essa grande barreira da língua, né? Visto que a gente eu conseguia estabelecer laços de identificação, mesmo que fossem
o primordial, que era estar num curso, fazendo algo que eu desejava, e que tinha pessoas que desejavam a mesma coisa, mas que a língua era uma grande barreira de comunicação. Um aprisionamento, assim, né? Essa obra chama Mamãe e o Encontro, também, vou tentar ser mais rápida, também é uma obra que foi feita do descarte, né, fruto de um descarte, que foi uma boneca de porcelana que eu encontrei na rua. Quando eu era pequena, eu sempre quis ter uma boneca de porcelana e eu não tive. E aí, essa boneca eu a encontrei, e ela tinha uma perninha quebrada, mas eu peguei essa boneca e comecei muito a pensar de quem era esse corpo que eu desejei ter, mas que eu não tive, né? Desse objeto que eu não tive e que eu encontrei. Então, me provocou várias questões narcisísticas, né? De pensar um narciso, enfim. Essa obra que chama Para o Meu Pai, como eu falei, meu pai era representante comercial, viajava. Quando ele chegava nos finais de semana, ele fazia esses pacotes, ele enviava, né? Quer dizer, eu estou falando para vocês de 30 anos atrás, né? Onde a internet não existia, não existia celular, pelo menos a gente não tinha acesso. Fax ainda ia começar, enfim. Então, ele fazia ele viajava, tinha os pedidos de compra, que ele criava grandes pacotes e enviava, a gente ia com ele até a rodoviária para enviar isso pelo ônibus para uma outra cidade. É engraçado falar isso, mas é uma lembrança muito doce, muito gostosa, porque eu esperava o meu pai chegar para ter esse momento que também fazia parte do trabalho dele, mas que ele deixava a gente fazer junto. Então, cada lacinho feito de barbante, cada dia era um filho que colocava o dedinho para ele dar um nozinho. Então, assim, era uma alegria para a gente empacotar essas caixas, esses objetos, né, essas coisas que ele mandava, e ir com ele na rodoviária enviar. E aí como eu sempre esperava isso, então eu pedi para ele, eu falei, pai, escreve, eu quero receber esses objetos, né? Eu quero agora, hoje, que você escreva para mim. Então ele escreveu, endereçando para mim, colocou aqui meu nome, essa letra dele, o nosso endereço lá de Formiga, que é uma casa que a gente já deixou em 2000, quando a gente foi para Uberlândia, e que a casa existe ainda, mas não moramos lá mais. Então, ele me adereçou todos esses objetos como num tempo recuperado, assim, né? Esse tempo de espera que eu esperava para enviar um objeto, ele me enviou. Junto com essa obra, faz parte as nossas conversas, né? Ele chegava, às vezes, na sexta-noite e ficava conversando com a gente na mesa de jantar e fazendo barquinhos de papel. Vou tentar ser mais rápida. Então, essa é uma mesa né, uma mesa da espera, né? Que eu esperava ele, então nessa exposição os barquinhos foram feitos e ficaram ao término. Então, ao término da exposição, a água foi acabando e os barquinhos se desfazendo, criando uma imensidão de vermelhos. Essa é uma obra que fez parte, um pouco antes de ir para a França, de um convite que também para pensar a questão do agradecimento. A palavra foi um convite de exposição onde eu recebi a palavra agradeça. Eu tinha que fazer algo com a palavra agradeça. Então, foi um momento que eu não sabia muito o que agradecer, né? Face o que a gente estava vivendo, né? E começou a viver pós anos 2000, né? No país. Então, e é engraçado como que há 13 anos, né, após feito essa obra, eu sinto que parece que ela foi feita hoje. Enfim, estando na França, essas são as primeiras fotografias que eu fiz para o mestrado, onde eu pensava essa relação do corpo e esse objeto, né, que era o armário, que eu não tinha mais contato, que ele havia ficado aqui, mas como que a inserção dele ainda permanecia em mim, então eu trouxe ele para o corpo. Aqui, lembra que eu falei da questão do urucum, né? Então, na França, quando eu fui, eu pude levar, assim como, né,
uma pessoa que parte para algo de desconhecido, né, ou para o seu exílio, se digamos assim, levei roupas, obviamente, e não pude levar objetos, né? Então, essas coisas da coleção e todo esse universo que até então me acompanhava enquanto produção e investigação ficaram aqui. Então, eu me vi sendo a própria fronteira e o próprio campo de investigação. Então, eu começo a trazer para o meu corpo essas impermanências e interlocuções. Então, começo a pintar o corpo com tinta, né? Porque eu não conseguia urucumar. No caso, essas aqui foram feitas com batom, porque na minha infância eu me lembro de também ver minha mãe na frente do espelho passar batom assim na bochecha, né? E eu achava muito engraçado, eu achava muito bonito isso. Então, eu trouxe essa reflexão aqui também, né? Essa obra faz parte da primeira vez que eu recebi a pergunta, né? Quais são suas origens? Então, eu pensava assim, gente, será que eu tenho uma cara de brasileira, de origem outra, né? Esse corpo estranho de cor, de raça, que não é aquele que está no lugar. E ao mesmo tempo eu questionava, mas qual que é a minha origem? Minha origem é o planeta Terra, né? Mas não, há um território, uma delimitação demarcada pelo corpo, né? Essa é uma obra que se chama, um autorretrato. Brevemente vou falar, isso aqui sou eu aos 8 anos e aqui sou eu no dia do meu casamento. Aos 8 anos, aquelas fotos na minha época, né, fazia foto da escola, quando você vai deixar o prézinho, 8 não, 6, 7 anos, você vai deixar o pré para ir para o primeiro ano, aquela foto para mandar para os pais, o fotógrafo me pediu para sorrir. E aí eu sorri, mas eu tinha perdido os 2 dentes, né? Então estava linda. Aí o fotógrafo disse para mim assim: não, 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 não sorria, vou tirar outra foto. Camila, acho que travou a tua conexão. Opa, voltou. Ai, voltou e eu voltei todas as imagens. Voltou. Onde que eu parei? Aqui, né? Isso, aí mesmo. Você ouviu falando da menina? Da foto? Sim, sim. Daí, no dia do meu casamento, eu também estava muito nervosa e o fotógrafo fez a mesma interlocução. Ele falou, sorria. Só que eu tinha dente, né? Eu podia sorrir. E aí, isso, mesmo com todo o nervosismo, ele me veio um grande lampejo. Eu falei, nossa, que engraçado, né? Na outra época era para me sorrir e me foi tirado o sorriso e hoje eu posso sorrir. Então, como numa brincadeira e numa grande conversa, eu troquei os corpos, né? Troquei os olhos e as bocas e dei para essa pessoa que agora podia sorrir a boca de quem não podia. E para essa menina, né, que queria ter sorrido, eu dei para ela o sorriso. Enfim. Essa obra, que se chama Calat, que é uma das obras do final da tese, né, que havia um grande desejo de falar, caminhando para o final, né, 2016, 2017, de encontrar um discurso que costurasse tudo aquilo que vem do desejo, né? Deixa eu ir mais rápido, gente. Essa obra que participou de uma exposição que chama Os Três Macacos, agora recentemente no Rio Grande do Sul. Então, que é, mais uma vez, pensando a situação global. Eu não vejo, eu não olho e eu não escuto, né? E mais precisamente com essa tinta que demarca o meu corpo e que desce para minha garganta, né? De pensando a situação dos indígenas no Brasil. Essa obra aqui e essa aqui, que fazem parte de um vídeo que a última obra antes do final da tese, eu pedi que algumas pessoas escrevessem para mim entre o Brasil e a França e que me mandassem de forma manuscrita pelo correio
uma resposta a uma pergunta que era: quem eu sou para você? E como eu era quando nós nos encontramos a última vez. Então, eu recebi algumas cartas, e dessas cartas nasceu um vídeo. Eu não coloquei ele aqui, mas depois posso mostrar. E aí eu começo a escrever no meu corpo algumas dessas respostas. Então, aqui são algumas investigações, né, recentes, também é uma fotografia recente, que me propõe pensar, né, esse branco e preto de raça hoje, né, que é tão fortemente debatido, o corpo masculino e o feminino, né, essa igualdade de gênero, enfim. Essas fotografias que me provocam pensar o tempo presente de um corpo ausente. Eu vou tentar ser mais rapidinho, porque eu queria mostrar só mais duas coisinhas. O nosso tempo passado, né, a herança que nós carregamos, que nós temos, e que se torna como um espelho, né, cada vez mais inegável. Aqui, eu não sei se vocês vão... Vocês estão vendo, Luciene? Tá preta a tela, mas... Eu vou pôr um vídeo. É porque esse Sim. aqui é um vídeo. Tá Sim, vendo? tá vendo. Sim. Tá, então eu vou deixar... Vou passar, não sei se eu passo. Ele tem 5 minutinhos. Esse vídeo foi feito em 2018. Também estava muito recente o meu retorno para o Brasil, e bem recente também minhas investigações com a migração.
Então, assim, essa obra foi feita, Isso que é Preto, é chá inglês, que eu trouxe, né, no meu retorno. E esse som é um som dos registros de resgate, né, dos botes de salvamento, enfim. E tem, mas esse é bem rapidinho, vou ser breve para não estender, que foi feito, esse é desse ano, muito recente, pensando na situação que a gente está vivendo hoje das queimadas. Enquanto você passa, fogo. Enquanto você passa, queima. Enquanto você passa, desapareço. E agora a última que eu vou mostrar, o último vídeo, que é a última coisa que eu vou mostrar, é um vídeo que foi feito para participar de uma exposição que ainda não aconteceu, que vai acontecer o ano que vem em Bordeaux, que é sobre o Rio São Francisco. Eu ainda não mostrei para ninguém, vou mostrar aqui. Meio-dia. Tudo esbarra. Embriagado. Sozinho. Torna a ponte. Sozinho. Com medo. Meu Senhor. Jalusia. Senhor. Jalusia. Lançou. Sua flecha. Seria a trilha do justo. Justo. Na garganta.
Viesco, Edminas, Vianda, Minas, Tiochocoto, Stepsis, Sequilemos, que foi feita pensando, chama O Ciúme das Águas, que é o ciúme, né? A obra chama Jalousie des Eaux, que é a partir de uma música do Caetano Veloso que chama O Ciúme. Bom, é isso.